Pronto. Capítulo 1 de João, a gente começa com o primeiro versículo. Prólogo, aqui eu estou lendo na versão NVT, que é a nova versão traduzida, mas independente da sua versão, vai estar parecido. E qualquer mais, caso você queira compartilhar o que tem na sua versão, você fala, abre o áudio ou fala aqui no grupo, que eu posso abrir na internet, tá? E a gente tirar dúvidas e poder comparar e aprender mais, tá certo? Como está na sua Bíblia. Então, aqui é a nova versão NVT, tá bom? A gente começa com o versículo 1. No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas e sem ele nada foi criado. Aqui a gente já leu 3 versículos e aqui a gente vê claramente uma volta para Gênesis, porque aqui João, que é o escritor, que é o livro de João, que o próprio João escreveu, ele traz aqui uma lembrança do princípio, do capítulo 1, do versículo 1 de Gênesis, que é quando foi criado a terra. Então, no princípio, aquele que a palavra já existia, ou seja, a palavra, que aqui em grego quer dizer logos, que o significado de logos, no contexto aqui bíblico, em grego, quer dizer o princípio de tudo, o porquê das coisas, ela já existia. E essa palavra que ele está se referindo, gente, é claramente Jesus Cristo. Aqui no próprio capítulo a gente vai ver ele especificando que a palavra é Jesus Cristo, mas eu já estou dando spoiler, eu já estou falando o que significa a palavra. A palavra que ele está falando aqui é Jesus Cristo. Então, para facilitar todo o contexto aqui do que está sendo falado, a gente troca a palavra, algumas traduções traz o verbo, né? No princípio, aquele que é o verbo já existia. Algumas traduções traz essa palavra verbo, trocar por Jesus. Então, quando a gente troca por Jesus, é muito mais fácil. No princípio, aquele que é Jesus já existia. Jesus estava com Deus e Jesus era Deus. Então, aqui, ele ainda continua, ele existia, que é Jesus, que é a palavra, no princípio com Deus. E por meio dele, ou seja, por meio de Jesus, Deus criou todas as coisas, certo? Então, é muito importante a gente entender aqui que por meio de Jesus, Deus criou todas as coisas e sem ele nada foi criado. Então, Jesus, ele está desde o princípio da criação. A gente gosta de, quando vai ler Gênesis, e falar, Deus criou a luz, Deus criou o céu, mas quem é esse Deus também? É Jesus, porque Jesus é Deus. João, ele traz um significado muito forte em cima de Jesus, explicando quem é Jesus. Então, é importante a gente entender já de cara aqui o poder de Jesus Cristo. Porque algumas religiões, algumas doutrinas tratam Jesus como só um Messias, como só um profeta, ou às vezes só mesmo, é o Filho de Deus, aí torna assim até um pouco distante de Deus. Mas Jesus é Deus. Então aqui, Jesus ele está desde o princípio. Ele existe desde o princípio. Ele não só existiu quando ele nasceu, não. Ele existia desde o princípio que foi criado a terra. E por meio dele, por meio de Jesus, Deus criou todas as coisas. E sem Jesus nada foi criado. E aí, ele fala no versículo 4, aquele que é a palavra possuía a vida, e sua vida trouxe luz a todos. Ou seja, Jesus possuía a vida, e a vida de Jesus trouxe luz a todos. Então, aqui, ele explica, no versículo 5, a luz, que luz é essa? Gente, a luz, na Bíblia, quando se refere à luz, é basicamente a verdade, né? A luz é basicamente, assim, quando a gente, no próprio nosso linguajar, né? Quando eu falo, agora eu estou enxergando, agora eu estou vendo, agora tem luz, eu estou enxergando. Ou seja, a gente consegue ver a verdade, o que de fato está ali. Então, quando se trata aqui da luz, significa a verdade. Entendeu? Não é a luz só no contexto geral de iluminar, de trazer alegria. Não, é muito mais do que isso. É a verdade. Então, aqui, quando ele fala que a sua vida trouxe luz a todos, em outras palavras, a sua vida trouxe a verdade a todos. A vida de Jesus Cristo, né, encarnada,
que é o que ele vai explicar aqui depois, a palavra encarnada. Todo mundo já deve ter ouvido falar que Jesus, ele viveu a Bíblia, ele viveu a palavra, e ele é Deus, então ele é a verdade encarnada, ele é a palavra que é a Bíblia Sagrada encarnada em vida, na forma de homem, e aí ele trouxe luz a todos, ele trouxe a verdade que liberta, que aí também a gente vai ver lá na frente, que é a verdade que liberta. E aí no versículo 5, ele vai falar: a luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Esse versículo aqui é muito importante a gente entender uma coisa. Olha, antes de eu vir aqui para trazer esse estudo para vocês, eu também fiz outros estudos com outros teólogos e estudei, né, assim, com outros pastores e tudo, vendo vídeo no YouTube, e eu trago aqui o ponto que eu aprendi com o pastor Douglas Gonçalves, do Jesuscope, não sei se vocês conhecem, mas ele traz algo muito importante nesse versículo 5, que a luz brilha na escuridão e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Olha o que eu aprendi, que eu vou compartilhar com vocês, que é muito poderoso. Não existe, prestem atenção, ó, não existe guerra entre luz e trevas. Não existe. Como assim? Não existe? Não existe. Você que deve ter ouvido alguém falar, ah, existe a guerra espiritual? Existe. Entre espírito e carne. Mas luz e trevas não existe guerra. Por quê? Porque a luz, gente, aí ele deu até um exemplo. A luz, se eu apagar aqui a luz, vai ter trevas. Quando eu acendo luz, as trevas desaparecem. Não existe mais trevas. Eu não acendi a luz. Não existe mais. Então, quando Jesus vem, as trevas não há o que temer. Tipo assim, não tem um acordo ali, não tem uma guerra ali, não. Jesus veio, ele trouxe a luz, ele já trouxe a vitória. Ele já venceu. Por isso que lá na frente, né, a gente vê em Apocalipse, se eu não me engano, a Tatiara é a mulher do Apocalipse, que ela sabe muita coisa, a nossa irmã Tatiara, mas a gente vai ver que as portas do inferno não prevalecerão, né, da igreja. Por quê? Porque a luz, ela quando vem, não tem trevas. É pela lógica, a gente já entende pela lógica. Então é muito importante entender aqui, ó, a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Não tem como a escuridão apagar a luz. Então, eu não sei o que está passando na sua vida, mas entenda alguma coisa já com esses ensinamentos da palavra. Se a gente está com a luz que é Jesus Cristo, não há escuridão. Não há. Letícia, mas eu estou sofrendo, ou então algo difícil está acontecendo na minha vida. Sim, porque existe pecado, existe sim demônios ao nosso redor, querendo uma brecha para poder, né, chegar próximo de nós. Mas se a gente está com a luz, não tem trevas, não tem uma treva entrar, entendeu? Apagar, não tem. Então é muito importante a gente já entender nesse versículo 5, amém? Todo mundo entendendo aí, bota aí um ok, é isso aí, amém, amém, glória a Deus. Comenta para eu saber se está todo mundo acompanhando direitinho, que é importante. A Vanessa ligou a câmera, amém, Vanessa está conseguindo acompanhar direitinho? Amém, gente, é isso. Então, é muito importante a gente entender onde está as trevas e onde está a luz. Que as trevas e luz, elas não se conectam. É quando vem luz. Agora, se não tem luz, vai ter trevas. É um ponto importante. Por isso que aqui, ó, ele está falando que Jesus é Deus. Se Jesus é Deus, se não tem Jesus, não tem Deus. Amém? Então, não existe uma forma de meio termo. Ah, não tem Jesus? Não tem Deus, gente. Jesus é Deus. E ele fala aqui, ó, por meio dele, Deus criou todas as coisas. E sem ele, nada foi criado. Por exemplo, eu e você somos criaturas, nascemos criaturas. Deus nos criou e nos trouxe ao mundo. Por quê? Foi só Deus? Foi Jesus também. Jesus e Deus, porque é a Trindade, Jesus, Deus e Espírito Santo. Mas é um outro estudo aprofundado para a gente entender a Trindade, amém? Aqui é para a gente entender que Jesus é Deus e da mesma forma que, Deus te trouxe ao mundo, Jesus também te trouxe ao mundo, certo? E assim a gente continua para o versículo 6. Aí aqui ele já deu uma introdução, João deu uma introduçãozinha falando já
sobre quem é Jesus, já de cara falando que Jesus é Deus, é a palavra encarnada, que ele está desde o início, e aí ele já vai comentar aqui, começando uma grande história do que está acontecendo no momento. No versículo 6 ele começa: Deus enviou um homem chamado João. Atenção, aqui é o João Batista, tá? Quando eu li a primeira vez, eu pensei, então João está falando de João? Não, aqui é o João Batista, a gente vai conhecer o João Batista. João vai falar de João Batista. E aí, Deus enviou um homem chamado João para falar a respeito da luz, a fim de que, por meio de seu testemunho, todos crescem. Então, a gente aprende o que aqui? Que Deus enviou um homem chamado João e ele vai testemunhar sobre a luz. A gente já aprendeu que a luz é quem? Jesus Cristo. Então, João chegou com um único objetivo. Deus mandou João Batista com um único objetivo, que é o quê? Testemunhar sobre a luz. E aí, no final, ele fala que é importante nesse versículo. Por meio do seu testemunho, todos crescem. Todo mundo crê. E aí, no versículo 8, ele fala: ele não era a luz, mas veio para falar da luz. Então, João Batista, ele não é a luz em si. Ele veio só falar dela. É importante aqui porque a gente, no nosso mundo atual, a gente gosta de dar pessoas que têm luz, a gente gosta de dar pessoas que têm Jesus Cristo. Isso é muito bom, mas tem que ter cuidado para a gente não idolatrar as pessoas que têm Jesus Cristo. Porque a gente fala, a pessoa ali é uma luz, é maravilhoso estar do lado dela, é tão legal e tal. E aí fica de uma forma idolatrando, né? Tem que ter cuidado com isso. João Batista veio, e assim como eu e você viemos, para testemunhar sobre a luz. Mas a gente não pode nem sequer permitir que uma pessoa idolatre a nós. Né? É chegar, olha, eu sou pecadora como você, nós aqui estamos aprendendo, não tem assim um maior e menor, inclusive o maior é o menor, a palavra vai ensinar isso também, né, com nossos estudos. Então, temos que ter cuidado para não idolatrar quem traz a luz. A gente tem que idolatrar a fonte principal, que é a luz, que é Jesus Cristo. E aí ele falou isso aqui, João falou isso aqui, por quê? Porque o João Batista, ele já era um homem assim letrado, assim. Ele veio de uma família bem-sucedida e tudo mais, e já existia alguns seguidores de João Batista, certo? Então, João, ele fala isso aqui porque ele já traz um conceito que da época. A época, as pessoas já estavam sendo seguidores de João Batista, né? E ele já fala, olha, que ele não é luz, ele veio para falar da luz. E aí ele conclui no versículo 9: aquele que é a verdadeira luz, que ilumina a todos, estava chegando ao mundo. E ele continua: veio ao mundo que ele criou. Olha aí, João, mais uma vez, exaltando Jesus Cristo desde a criação, desde o princípio da terra. Mas o mundo não reconheceu. É importante isso aqui, que você percebe aqui na nossa tradução, que ele afirma: Jesus, ele veio ao mundo que criou, mas o mundo não o reconheceu. A gente gosta muito de olhar, assim, de criticar os fariseus, as pessoas que crucificaram Jesus. Gente, mas o mundo não reconheceu aqui, até está no passado. Isso inclui o mundo de hoje também, sabe? A Bíblia é atual e ela fala do mundo de hoje também. Quantas vezes eu não nasci cristã, eu me tornei cristã graças ao Senhor Jesus Cristo. E você acha que eu reconhecia Jesus desde que eu nasci? Não. Eu reconheci Jesus, está com 2 anos e 3 meses que eu sou cristã. E aí, a gente também tem que ter um pouco de humildade aqui e parar de um pouco até julgar, assim, porque foi eles que crucificaram Jesus. Eu vejo essas postagens às vezes no Instagram, né? Foram as pessoas que crucificaram Jesus. Não, Jesus, ele foi crucificado, ele tinha que ser crucificado para nos libertar do pecado, sabe? E aqui a gente não está para julgar, a gente está para viver a luz que é Jesus Cristo e reconhecê-lo, testemunhar e o máximo que puder reconhecê-lo sempre, sempre. Porque até no nosso cotidiano a gente esquece de reconhecer Jesus. A gente está no automático, a gente está fazendo as coisas e esquece de reconhecer Jesus na nossa vida. E é legal que ele fala reconhecer. Ou seja, ele nem fala conhecer, ele fala reconhecer, que é a questão do entendimento de quem é Jesus Cristo de fato, né? E aí no versículo 11 continua, no versículo 11: veio a seu próprio povo e eles o rejeitaram. Mas
A todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Essa passagem é muito forte e é muito clara, né, sobre quem crê e quem aceita Jesus. É importante aqui que ele fala crer e aceitar, que é diferente, né? Muita gente acredita em Jesus Cristo, sabe que ele existiu e tudo mais. Eu nunca deixei de acreditar em Jesus Cristo, não. Mas em eu aceitar Jesus é outro ponto, porque quem aceita suporta, quem aceita começa a viver, sabe? É igual um casamento, gente. Você fala lá, marido, você aceita sua esposa? Esposa, você aceita seu marido? É a mesma coisa. Você aceita Jesus? Ou seja, é igual um casamento, na vida, na saúde, na doença. Então, aqui aceitar é conviver, é estar junto. Não é só crer, é aceitar, é estar junto, querer perto, né? E aí ele fala: quem crê e aceita, Jesus Cristo deu o direito, olha que interessante, o direito de se tornar filho de Deus. Não é nem um dever, olha, não é. Peraí, você está me seguindo, você está crendo em mim, e aí você vai ser filho. Não, ele está lhe dando direito, uma herança, sabe? Como se fosse uma herança de ser filho de Deus. E que é importante porque ninguém nasce filho de Deus. Isso aí a gente, Deus quiser, a gente vai ler a Bíblia muito tempo, vai chegar em Romanos. Romanos fala exatamente sobre isso. Romanos ou Efésios, me falha a memória, um dos dois, que são dois livros muito fortes que eu sempre indico você a estudar. Romanos e Efésios, ele fala sobre isso, sobre a questão de nós não nascermos filhos de Deus. A gente nasce criatura. E aí a gente se torna filho quando crê e aceita Jesus. Então todos nós somos criaturas. Agora, filhos são aqueles que crê e aceitam Jesus Cristo. Então a gente nem pode assim chegar alguém e dizer para qualquer um que é irmão. Nós somos irmãos? Não sei. Espera ainda, você crê em Jesus Cristo, você aceita Jesus Cristo como seu único Salvador? Então a gente é filho do mesmo Pai, né? Então é importante esse versículo que João traz. Ele traz esse ensinamento. E aí a gente continua no versículo 13. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem comentar alguma coisa, vocês falam, tá? No bate-papo, no áudio. E se eu estiver indo muito rápido, vocês me avisem, que eu sou muito assim, muito rápida, né? Objetivo. No versículo 13, nós temos: estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Aí ele está complementando aqui, né, o versículo 12. Todos que creram em Jesus e aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos. Aí ele explica que não nasceu segundo a ordem natural, não foi resultado de paixão, vontade, mas nasceram de Deus. É importante isso aqui, que é como se, assim, a gente ia crer em Jesus Cristo, e aí é algo espiritual, sabe? Não é algo da lei natural. Então, por exemplo, eu pretendo ter filhos, mas para os meus filhos serem filhos de Deus, vai depender deles. Não vai depender de mim, não vai depender claramente, especificamente do meu marido, não. A salvação é individual, o relacionamento com Deus é individual. Então, eu não posso exigir alguém que seja filho. Não, isso vai ser pelo Espírito, né? Crendo e aceitando Jesus Cristo, que é muito importante, certo? Então, aqui, aí ele continua, que é importante, nasceram de Deus. É importante exaltar esse versículo 12 e 13. E aí, no versículo 14, assim, ele fala, João explica: assim, a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. Então, aqui no versículo 14, João está falando o quê? Que a palavra que ele falou lá no início, no versículo 1, é Jesus Cristo. Ele só usou a palavra, escreveu Jesus Cristo, mas ele falou, ó, se tornou ser humano, carne e osso, habitou entre nós, cheio de graça, verdade, e vimos a sua glória, certo? Então aqui ele está falando claramente a glória do Filho único do Pai. Ele está falando claramente de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Só para concluir, olha, a palavra é Jesus, tá? Só para João, ele só fez, ele deu toda a volta lá no início do livro, e aí depois ele, ó,
Aqui é Jesus, viu? Versículo 15. João, aí ele voltou para a história de João Batista. João deu testemunho dele quando disse em alta voz: Este é aquele, este é aquele a quem eu me referia quando disse: Alguém virá depois de mim, muito mais poderoso que eu, pois existia muito antes de mim. Aqui o João está falando de João Batista, o que, que ele disse em voz alta, o testemunho dele, falando de Jesus, certo? No versículo 16, ele fala: De sua plenitude, todos nós recebemos graça sobre graça, pois a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém, versículo 18, ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho único, que mantém comunhão íntima com o Pai, o revelou. Então é interessante, nesse versículo 16 ao 18, João, o escritor João, o nosso apóstolo, né, de Jesus, ele explica a plenitude de nós recebemos a graça sobre graça. Né? O que é essa graça sobre graça? É exatamente o que Jesus Cristo fez na cruz. É graça sobre graça por quê? Porque a gente não fez nada, ele simplesmente deu, nos ofereceu assim, né, com o seu amor, o que aconteceu na cruz. E ele explica que assim, a lei, que ele fala, ele faz uma comparação, certo? De graça e lei. A lei foi dada por meio de Moisés, certo? Moisés recebeu lá a tábua dos 10 mandamentos, escreveu taranã, em Êxodo. Moisés ficou lá escrevendo todas as leis de como conviver uns com os outros e montando taranã, taranã, muitas coisas em Êxodo, né? Falando como viver sobre a graça de Deus na época do Antigo Testamento. Só que Jesus, ele trouxe o quê? É o que ele fala. A lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Então é importante a gente entender que a graça e a verdade, ou seja, aquela verdade que liberta, ou seja, você foi perdoado pelos seus pecados na cruz, pronto. Essa verdade e essa graça de você ter acesso ao céu, graças a Jesus, veio por meio só dele. Moisés, ele só trouxe a lei. Gente, João, ele fala isso aqui porque muita gente, no caso, na época, os judeus, eles iam pela lei. Eles acreditavam que iam ser salvos pela lei. O que é pela lei? É pela lei que Deus deu no Antigo Testamento, que eram fazer várias tarefinhas, pelas obras, né? Várias tarefinhas e tal. Só que Jesus, ele mudou tudo. Não, pera ainda. Não é pela lei, é por mim. Por mim você vai ter graça e verdade. A graça pela cruz que eu vou lhe dar e a verdade que vai te libertar, que sou eu. Eu sou a verdade, certo? Eu sou a verdade e a vida. Ele fala lá na frente, né? Aqui em João. Então, é importante a gente ter esse discernimento de lei e graça, certo? Eu até trago a fundo sobre lei e graça a questão de algumas igrejas terem suas doutrinas, né? Terem suas leis, sabe? Eu entendo que as leis, elas são necessárias para a ordem e decências da comunidade. Mas cuidado, não é a lei que vai te libertar do pecado, não. A lei, pelo contrário, aí outros livros, Efésios, Romanos, gente, Efésios e Romanos tem muita coisa. Vai te explicar que a lei, pelo contrário, ela, às vezes ela te leva até a pecar, entendeu? Por quê? Porque não tem aquele contato da graça, da intimidade com Jesus Cristo. Então é muito importante a gente ter esse discernimento, porque quando a gente tem esse discernimento, que é pela graça, que não é pela lei, significa que eu e você, a gente não adianta a gente fazer tudo, muitas coisas para Deus. Ah, eu vou fazer tudo para Deus hoje. Eu vou ler a Bíblia, eu vou orar, vou ficar de joelho, vou louvar, vou fazer tanta coisa e tudo. Amém, glória a Deus, é muito bom fazer as coisas para o Senhor. Mas você não vai ser salvo por essas coisas, não. Você vai ser salvo por meio de Jesus Cristo. Você vai ser liberto dos seus pecados por meio de Jesus Cristo. Você não é liberto do pecado só em não pecar. Entendeu aí? Você não é liberto do pecado só em não fazer. Não, você é liberto do pecado quando você crê e recebe o Senhor Jesus Cristo. Quando você se torna filho de Deus. Porque aí você habita o Espírito Santo em você.
E esse Espírito Santo que Jesus enviou aqui para a Terra é o que vai garantir a sua entrada no céu. Sabe aquele ingresso? Pois é o Espírito Santo que vai estar lá do seu lado, que é uma pessoa, e ele, ó, tá aqui, esse aqui tá comigo, pode entrar. Então, assim, é muito importante ter esse discernimento de graça versus leis, certo? Aqui é uma breve para a gente poder entender essa palavra forte, que é importante a gente conhecer essa diferença.